Como é sabido dos irmãos que nos acompanham através da internet, também os irmãos presentes aqui na igreja, nós estamos nos domingos à noite aqui na igreja, falando ou trazendo as temáticas da Bíblia, tendo como base o desenrolar da história bíblica. E desde novembro iniciamos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 1, né? Bereshit bara e Elohim het. Em princípio criou Deus, né? Não sei falar hebraico não, é só essa frase que eu aprendi no seminário, tá? Em princípio criou Deus. Então, nós estamos desde o início, ou melhor, desde novembro, estudando a Bíblia, seguindo as histórias de modo cronológico. Nós estamos felizes porque, hora por outra, em conversa com os irmãos, em visitas, em conversas aí no rancho, nós nos deparamos com os irmãos fazendo alusão às histórias, às lições que temos tirado aqui durante todo esse percurso de estudo da palavra. O nosso intuito é chegar até a ilha de Pátimos, quando João está ali tendo a visão de Deus a respeito de coisas futuras. Mas nós ainda estamos em Gênesis e hoje nós teremos como base o texto do capítulo 32 de Gênesis. Nós continuaremos falando, refletindo sobre a história bíblica nos personagens, ou melhor dizendo, como o Carneiro falou aqui agora há pouco, falando sobre Jacó. Domingo passado, introduzimos a nossa pregação, nossa reflexão baseada na vida de Jacó, vindo da experiência de Isaac no Monte Moriá, no Monte Deus Proverá. Falando sobre Jacó, na primeira parte de sua vida, nós trouxemos como tema, buscando as bênçãos divinas através da astúcia humana. Buscando as bênçãos divinas através da astúcia humana. E nós nos deparamos, irmãos, com a história da vida de Jacó, quando ele, sendo o filho predileto de sua mãe, enganou o seu pai, enganou o seu irmão, comprando dele a preço de banana um prato de lentilha, a sua primogenitura, quer dizer, o seu direito de bênção. Depois o irmão o ameaça, dizendo a ele que esperaria apenas o pai morrer. Quando Isaac morresse, Esaú iria matar Jacó. E nós descobrimos, irmãos, no domingo passado, de que toda essa luta, essa algazarra que aconteceu na vida da família de Isaac e de Rebeca, aconteceu, uma das lições que eu trabalhei no domingo passado, foi a de que quando pais escolhem filhos prediletos, ele lança uma maldição dentro da sua casa, da qual vai persegui-lo por muito tempo. Falamos também que esse homem chamado Jacó, cujo nome significava enganador, já tinha enganado seu irmão, já tinha enganado seu pai, sai fugido, orientado pela mãe, para não ter que morrer através do próprio irmão. Ele então sai em direção à casa do tio. O tio era Labão. E aquele que outrora era enganador, na casa de Labão passou a ser enganado. Trabalhou 7 anos por uma de suas filhas e não recebeu a filha prometida. Teve então que, para possuir a segunda filha, trabalhar mais 7 anos para ter a amada Raquel. Por causa do fato delas não darem filhos para ele, o que ele fez lá na casa de Labão? Começou a ter relações com as suas escravas, suas servas, de modo que esse homem chamado Jacó somou na sua aljava quantas flechas? 12. E se eu não estiver enganado, parece que tinha uma menina também no meio, né? Tinha uma menina, não vamos entrar no mérito da menina, porque ela foi estopim para uma situação que cabe mais um estudo aqui no domingo, né? E aí nós vamos deixar para outro momento para dar ênfase a essa menina. Mas eu quero hoje, como base da minha reflexão, ou da mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ler com vocês Gênesis capítulo 32, versículo 24. Que diz o quê? Gênesis capítulo 32, versículo 24 em diante, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Jacó, porém, ficou só
E lutou com ele um homem, até que a alva subiu. Manda mais. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a junta da sua coxa, e se deslocou a junta da coxa de Jacó, lutando com ele, e disse: deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não se chamarás mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois com o príncipe lutastes com Deus, como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Até aí tá bom. Falávamos de Jacó, lembrando de que ele era enganador, enganou o pai, enganou o irmão, saiu de casa. Vocês lembram o que aconteceu com Jacó na primeira noite? Quando ele saiu de sua casa em direção à casa do tio Labão? Diz que ele, cansado da viagem, parou por um momento, dormiu, e quando ele acorda, tem uma visão como que uma escada que chegava até o céu, e os anjos ali faziam o quê? Subiam e desciam na escada. Naquela ocasião, ele faz um voto a Deus. Alguém lembra do voto? Se o Senhor for comigo, me abençoares na direção que eu estou indo, o que ele ia dar para o Senhor? De tudo que eu conseguir, eu te darei o dízimo. Ele segue o caminho, vai até a casa de Labão, lá trabalha 7 anos por uma de suas filhas, mais 7 anos para a outra filha. E o que acontece com Jacó lá na casa de Labão? Eu não disse que ele é enganador? Como é que ele fez para o rebanho dele aumentar? Lembra da historinha que eu contei no último domingo? Rapou as varinhas, listada, colocou na frente das cabras grávidas, e quando ela dava luz de tal maneira que o rebanho de Jacó aumentava, enquanto o do seu sogro diminuía ou rendia menos do que o de Jacó. De maneira, irmãos, de que Labão não tinha mais alegria em ter Jacó com ele. Os filhos de Labão também não, mas ele era casado com 2 das filhas de Labão, e teve filhos com mais 2 de suas concubinas, ou 3, nem lembra o número. O cara era terrível, foi 2 mesmo, Aí o que acontece? Não estava mais dando certo. Ele decidiu fazer o quê? Ele decidiu, irmãos, voltar para a casa do seu pai. E enquanto ele voltava, irmãos, diz que ele, se aproximando de um vale, com todo o rebanho que ele tinha, agariado com as bênçãos de Deus sobre a sua vida, ele parou, colocou as crianças, o rebanho, as crianças, as mulheres, e aí nós chegamos nesse texto quando ele fica só. E enquanto ele está só, ele tem não só um encontro com Deus, mas ele lutou com Deus. E Jacó se converte. E aí vem a grande incógnita, a grande interrogação. Jacó se converteu no vale de Jaboque? Por que Deus o abençoou, fazendo ele então rico, não sendo ele convertido? A história de Jacó, ela se repete, ela se confunde com a minha história e com a história, sem sombra de dúvida, de muitas pessoas que hoje se encontram assentados nas cadeiras aqui nesse templo, como também aqueles que nos acompanham pela internet. Jacó, irmãos, ele era neto de crente, filho de crente. Ele até temia a Deus, ele até era abençoado por Deus. Ele só não era crente. Tem muita gente aqui assim, filho de crente, neto de crente, abençoado por Deus, mas não é crente. Recebe as bênçãos de Deus sobre sua vida para todo sempre, mas não é crente. Sem experiência com Deus, sem conversão, sem consagração. A história de Jacó se confunde com a nossa. Por isso precisamos no dia de hoje estar, irmãos, refletindo com isso, sobre isso. E a primeira lição que eu trago para a noite de hoje, baseada na vida de Jacó, segunda parte, como a primeira, agora falando especificamente de sua conversão, é a lição, irmão, de que um problema não se enterra vivo. Um problema, irmão, se resolve. Tem problema aí? Quantos? Um problema
não se enterra vivo, antes resolve. Tem problema com alguém aqui? Seja crente o suficiente, resolva. Tem problema com alguém que não esteja aqui, que está em outro lugar? Seja crente, se converta, resolva. Hoje de manhã, na nossa lição, falávamos sobre isso, lá na sala Casados para Sempre, né? Ah, pastor, não dá, é fácil. Mas, né? Não dá nem para eu falar, porque o pessoal não está no contexto do que a gente estava tratando lá. Mas aí eu disse assim, olha, a briga não pode passar de 6 horas. A briga do casal não pode passar das 18 horas, irmão. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira, porque se você não resolver o problema, ele vai se avolumar, ele vai se tornar um monstro, e no dia seguinte você não vai conseguir resolver. Nunca se enterra um problema vivo. Tem gente levando problema com os outros para o túmulo. O amanhã não te pertence, você não sabe. Morre, não perdoou, morreu, não resolveu. Então a lição que a gente tira, a primeira lição da noite, baseada na conversão de Jacó ei, se converta, traços de uma conversão. Resolução de problema, deixa a mágoa de lado, trate com quem você tem que tratar, resolva tua vida. Neto de crente, filho de crente, mas não é crente. Jacó todinho, neto de crente, filho de crente, dentro da igreja, sendo abençoado por Deus, mas não toma atitude de conversão de crente. Conhecia a Deus, irmãos. Ele conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas esse não era o Deus de Jacó. Ele conheceu o Deus de Abraão e de Isaac, mas ele só veio a conhecer o Deus de Abraão e Isaac a partir do vale de Jaboque, a partir de uma experiência com Deus. Irmãos, aonde está o seu vale? Você já passou pelo vale de Jaboque? Você já passou por um a sós com Deus? Lembra do que ele falou? Olha, mandou na frente os rebanhos, mandou na frente as crianças, mandou na frente as mulheres, e ele então fica só. O que ele faz? Fica só e se encontrar com Deus. Qual deva ser o problema que vai te levar à presença de Deus? No caso dele foi o medo de ser morto pelo irmão. Se vocês olharem o texto em casa, vocês vão ver que ele mandou presentes para o irmão, porque ele sabia que o irmão estava pronto para matá-lo. Havia uma promessa de morte, a palavra diz que foi dito sobre ele, eu vou esperar apenas o meu pai morrer, e quando o meu pai Isaac morrer, eu vou matar Jacó. Palavra de Esaú. E eu acho que Jacó era um Nutella. No estudo de domingo passado, nós dizemos onde é que ele ficava, enquanto o outro era caçador, andava pelo mato, né? Caçando as caças, onde é que ele estava? Na barra da saia da mãe. Dá alguma coisa que presta? Nutella, medroso, com medo. Mas quando ele chegou na presença de Deus, irmãos, ele foi medroso? Ele foi valente, porque a presença de Deus nos transforma. Estar na presença de Deus nos transforma, irmãos. Sabe por que as pessoas não estão se transformando? Porque elas estão longe de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, mais dificuldade você vai ter de ter um coração transformado. O que o salmista diz? Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ó Deus, como é que quebranta o coração no dia de hoje? Que você não tem tempo de ler Bíblia, de orar, de jejuar, de nada. Vimos o exemplo da irmã Rose, né? Jejuando, ela disse, né? Montando o PGM, vamos fuxicar, né? A vida dos outros. Montando lá o PGM de casais agora, que a partir da outra semana vai começar, louvado seja Deus por isso. Falando lá, né? Quem seria e tal. E aí citaram o esposo da irmã Rose. A irmã Rose falou, ixi, ele não vai não, e tal. Logo depois dela dizer que ele não ia, ela contou uma benção. Que ela teve o propósito de fazer um jejum e ele acabou fazendo o jejum com ela. Olha Deus agindo na vida. De onde menos se espera é onde Deus age. Já foi dito aqui nessa noite que a maneira de Deus se manifestar é multiforme graça. A graça de Deus manifestada sobre o seu povo, sobre nossas vidas, ela é variável. Ela não tem uma direção apenas. Ela alcança a todos de uma maneira específica e também diversificada. Ele precisava se converter. Jacó precisava se converter. A trajetória da sua vida. Abraão saiu da terra, da sua parentela, foi para um lugar que te mostrarei. Tinha promessa sobre a vida de Isaac. Promessa essa que passou para a vida de Jacó. Um homem que teve uma experiência com Deus. Irmão, Deus está se mostrando para nós todo dia. Todo dia. A conversão de Jacó estava marcada para Betel.
mas ele só se converteu no Jaboque. Talvez você também já passou de Betel e agora só lhe resta Peniel, que é o Jaboque. A conversão dele estava marcada para Betel. Ele viu, foi a janela do céu e os anjos subindo e descendo. Ele ali, irmãos, ele falou com Deus, ele temeu a Deus, mas ele não se converteu. Só lá em Peniel, segundo o texto, é que ele vai ter uma experiência com Deus. Uma outra lição da noite: quem toma a iniciativa nunca é o homem, sempre é Deus. Sabia disso? Eu vou buscar Deus. Busca não. Não. Quem toma a iniciativa é Deus. Nós, homens pecadores, errantes, não imaginamos e não podemos fazer nada de nós mesmos. Quando eu e você pensamos em ir até Deus, irmão, já é Deus que nos pegou e está nos incomodando para ir até Ele. O Espírito Santo de Deus que habita em nós e que age no mundo e também em nós, está todo dia nos cutucando, nos empurrando para Deus, na direção de Deus, mas nós ignoramos e vamos em outra direção. A exemplo de Jacó, Deus se manifestando a ele, desde Gênesis 3,15, irmãos, que Deus está querendo chamar a nossa atenção. Lembra de Moisés? Como é que o Senhor chamou a atenção de Moisés? Colocou um arbusto para queimar e não pegar fogo. Deus está, irmão, na beira da estrada da sua vida assim, ó, pulando. Ei, estou aqui, por amor de Deus, para esse carro, larga depressa, eu estou aqui, eu te quero hoje. Eu quero ter uma experiência contigo hoje, eu quero te abençoar, mas você passa direto. Sabe por que você passa? Porque quando você para Jesus e que ele está na beira da estrada, já contei essa história aqui, o que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele faz? Você vem dirigindo o seu carro, ele está na beira da pista pedindo carona, aí você para o carro. Jesus, vem comigo. O que Jesus fala? Venha para o carona. E ele então assume a direção. Essa é a grande dificuldade, porque ninguém quer dar a direção da vida para Jesus. Você está querendo mudar de vida, mas você não entrega a direção da sua vida para Jesus. Você está querendo as bênçãos, já está até comendo das bênçãos que nem Jacó. O homem foi, irmãos, só com a cachorra nas costas e ele voltou rico, rebanhos, mulher, filhos. Ele voltou rico, já tinha as bênçãos de Deus, mas não tinha Deus. Lembra que eu falei no início que talvez nossa história vai se confundir com a história de Jacó na noite de hoje? Será que Deus não está te abençoando, não? Será que você não já está usufruindo das bênçãos de Deus? Só está faltando você ter Deus? Agora tem pessoas que vão abrir mão de Deus. Vai se apegar só no que Deus oferece para ele. E vai abrir mão de Deus. Então, quem toma a iniciativa nunca é o homem. Sempre será Deus. Bendito seja Deus. Deus, irmãos, já tinha dado a oportunidade de Jacó se converter. Lá em Betel, o Senhor se mostrou aí. E eu quero te perguntar nessa noite. Você sai daqui perguntando isso para você mesmo. Será que Deus não já te deu uma oportunidade de você mudar de vida? De você entregar sua vida para Ele? De você receber a salvação? De você ter a garantia de ir para o céu? E você deixou essa oportunidade passar na sua vida? E ela na noite de hoje está passando novamente. E talvez você vá abrir mão dela de novo, achando e entendendo que talvez tenha outra ocasião, outra oportunidade. O hino que nós cantamos é: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo quer te salvar. Jacó ficou apenas escutando, mas não levou Deus a sério. Meu irmão, meu amigo, é tempo de levar Deus a sério. É tempo. Porque até a paciência de Deus se esgota. Jacó recebeu bênção de Deus, recebeu o livramento de Deus, recebeu a bênção de Deus, escutou Deus, mas não levou Deus a sério. E tem muito crente, tem muita gente que não está levando Deus a sério. Se Jacó tivesse aceitado Deus em sua vida em Betel, talvez ele não tivesse sido marcado. Quando você pensa em Jacó andando, você pensa ele andando normal? Ou você pensa ele andando, puxando uma perna? Como é que você quer chegar na presença de Deus? Tem gente que diz assim: não, eu quero chegar de qualquer jeito, o importa é que eu chegue. Tem gente assim: não, o importante é chegar, como diz no quartel, nem que eu tenha que rastejar. Irmãos, para que isso? A Bíblia diz que o Senhor não se comprar de sacrifício, mas um coração quebrantado. Ele não despreza. Que desobediência é essa? Que murmuração é essa? Por que você não vai de boa? Por que você não vai na paz? Precisa acontecer um alvoroço. Precisa o câncer chegar, precisa a doença chegar, precisa perder um ente querido. O que precisa acontecer na sua vida para você levar Deus a sério? Ele precisa te ferir
como feriu a Jacó. Ele precisa mudar o seu nome. O que mais ele precisa fazer comigo e com você, para que nós de verdade estejamos dando atenção a ele? Deus, irmãos, teve que lutar com Jacó. E eu te pergunto, Deus vai ter que lutar com você? Será que Deus vai ter que lutar contigo para tu se render aos pés dele? Será que Deus vai ter que te pegar pelo pé, te derribar, passar por cima, te ferir, te marcar, para você poder levar ele a sério e se render a ele? Jacó, irmão, só se rendeu quando ele fez isso com ele. E muitos de nós só nos renderemos se ele também resolver fazer conosco como ele fez com Jacó. Lutou a noite inteira porque estava. Por que lutou a noite inteira? Lutou a noite inteira porque estava resistindo. Lutou a noite inteira porque estava teimando. Poderia ser resolvido mais fácil. Não, mas ele quis lutar, quis brigar. Tem um ditado da minha cidade que diz assim: tá jogando doido de pedra. Já viram essa expressão? Fulano é doido de pedra, tá jogando pedra na lua. Tem crente assim, irmãos. Tem pessoas assim, tá jogando pedra na lua. Tem jovens aí soltando pipa no ventilador, achando que é as mil maravilhas. Ei, tem uma vida além desse quadrado que você vive. Há um Deus que está acima de tudo isso. Lutou a noite inteira porque estava resistindo. E eu te digo, nessa noite, como diz, eis que te digo, né? Eis que te digo, não resista, não resista. O texto sagrado diz: se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Quebra, tira esse coração de pedra e permita um coração de carne, sensível ao toque do Espírito, sensível a um concerto com Deus. Deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus tocar na sua vida, deixa Ele te mudar o teu nome. Outra lição, capítulo 24, 25 de Gênesis. Deus não desistiu de você, como Ele não desistiu de Jacó. Talvez você já tenha desistido de Deus, mas Ele não desistiu de você. Da mesma forma como você está lutando para resistir à rendição a Ele, Ele vai lutar a seu favor. Disse-lhe mais, também temos... aqui já é o encontro lá no final, né? Não era esse texto, não. Ele pensou que o irmão ia matá-lo. E como o irmão encontrou ele? Recebeu os filhos, deu um abraço nele e viveram, né, felizes para sempre. Deus não desistiu de Jacó, apesar de Jacó estar resistindo a Deus. Muitas são as lições que nós poderíamos ou podemos tirar de uma história como essa, além daquelas que eu já trouxe aqui nessa noite. Mas eu entendo ser suficiente todas as que eu já trouxe aqui nessa noite. Em suma, quero finalizar minha fala dizendo: Deus não desiste de você, mesmo que você esteja resistindo se render a Ele. Deus nos amou tanto que entregou Jesus para morrer em nosso lugar. O preço que tinha que ser pago era meu, mas Ele pagou com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, para que eu pudesse ter a experiência de salvação. Experiência essa que por 17 anos eu relutei. Só aos 17 anos, no dia 10 de março de 1996, que eu parei de resistir, que eu parei de fugir, e eu então entreguei minha vida a Jesus, me convertendo e deixando de teimar e deixando de resistir. Eu iniciei a mensagem dizendo que talvez a nossa história vai se confundir com a de Jacó. Ele então, depois da luta, eu só vou deixar o Senhor subir quando o Senhor me salvar, quando o Senhor me abençoar. O Senhor fere ele, marcando a vida dele. O Senhor nosso Deus, por meio de Jesus, quer marcar a nossa vida, irmãos. E se você, independente de ser neto de crente, filho de crente, líder de igreja, pastor, líder de ministério, não importa quem você seja, não importa o que você já fez para o Senhor, se você não se converteu de verdade, não se converter de verdade, não vai adiantar nada. Mas saiba, o Senhor quer mudar, não é o seu nome apenas, não. No caso de Jacó foi o nome, mas no nosso caso Ele quer mudar a nossa história. Se você já é crente, Ele vai te fazer um crente canela de fogo. Se você não é crente, Ele vai te fazer um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ele tem poder para isso. Pastor não tem, não. Igreja também não tem. Mas há um Deus que tudo pode, que tudo vê. Um Deus que quer mudar a nossa história, mas nós não queremos. Talvez nós estamos dizendo: não, minha vida está boa assim. Não,
Ó, não mexa não, tá? Não mexe não que fede. Não tem esse negócio de mexer que fede, né? Não mexe não que tá bom assim. Ô, meu irmão, não saia daqui com essa dúvida, não. Tome uma atitude diante do Senhor. Se converta, entregue sua vida a Jesus, experimente salvação. Talvez hoje seja a sua Betel e você está, não, vou esperar Peniel. Não espere Peniel, não. Resolva logo aqui em Betel. Não fique esperando Peniel, não. Não fique esperando o Jaboque, não. Bem aqui, hoje é o lugar. Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvo por meio da fé. É dom de Deus, é presente de Deus para nós. Não vem das obras para que ninguém se glorie.